Ó, já estamos gravando. É, hoje, é, diria eu que é nossa, talvez, penúltima aula de conteúdo, assim, que vai ser cobrado na prova. Depois eu vou dar só mais uma aula e depois a gente vai dar só alguns outros tópicos que vai ser só para conhecimento de vocês, não vai ser cobrado na prova, não, mas talvez eu passe alguma lista só para vocês treinarem as coisas. É, talvez, talvez eu passe alguma lista para vocês treinarem alguma coisa. É, a gente vai continuar falando de esperança hoje. Nosso objetivo vai ser chegar no que a gente chama de lei dos grandes números e teorema central do limite. Talvez, eu espero que a gente consiga falar do teorema central do limite. Lei dos grandes números a gente vai conseguir falar, pelo menos, não vou provar, obviamente, mas vou mostrar para vocês como é que a gente poderia usar para aplicar na vida, sim, para aproximar coisas. Teorema central do limite, talvez eu mostre para vocês, tá? Para isso, a gente vai mostrar algumas coisas hoje que nos serão úteis para isso. Tá? É, qualquer dúvida, podem falar, tá? Eu não sei se consigo ouvir vocês. Se alguém quiser dar um oi aí, só para ver se eu ouço vocês aqui, por gentileza. Oi? Ô, professor, Pronto, perfeito, Arthur, já te ouvi. tem como retomar a definição de esperança aí, por favor? Eu esqueci. Vou fazer isso hoje. Vou começar falando disso hoje, tá? A gente vai falar um pouquinho mais de esperança, a gente vai introduzir uma nova coisa que a gente chama de variância, tá? Que tem a ver com esperança também. E é disso que a gente vai falar hoje e calcular algumas, e dar alguns exemplos. Vocês vão fazer exemplo. Hoje vai ser exercícios, basicamente, tá? E quem for fazendo vai ganhando alguns pontinhos aqui na vida. Não sei em que vida, mas vai ganhando alguns pontinhos na vida. Então vamos lá. Então, vou relembrar. A gente vai falar de. Alguém sabe qual é o número da aula de hoje? 13 ou 14? Alguém tem essa informação? Eu não tenho. Eu acho que é 13, mas eu não tenho certeza. Aula 13, parte 2, né? Então hoje é aula 13, parte. O que é que vocês acharam da aula de ontem? Gostaram? Gostaram da aula de ontem? Eu vou, eu vou trazer ele mais, tá? Como a gente, eu não vou falar muito mais coisas, aí talvez eu traga ele para dar outras aulas de aplicações, assim. No livro que eu estou utilizando, eu vou mostrar para vocês o livro. Ele tem muitos exercícios que ele pede para você implementar coisas. Faça simulação de tal coisa, use o programa tal para fazer tal coisa. Então, eu não sei fazer essa parte, eu confesso. Mas eu vou trazê-lo para mostrar isso, tá? Acho que vai ser interessante para a gente ver algumas coisas. Vamos lá, vamos relembrar aqui. Podem, fiquem à vontade para perguntar qualquer coisa, tá? Falem, se quiserem falar aí. Eu não sei como é que tá o áudio, deve estar bom. Vou relembrar aqui a definição de esperança rapidamente. Então você tem. Então lembre-se. 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 Então, x, uma variável aleatória. A esperança de x. Esperança é uma média, tá? Esperança nada mais é do que uma média. É você calcular uma média de valores, de valores, sobre determinado aspecto que você queira. Tá? É uma média. É isso que a gente quer. A esperança de x é definido como x vezes a probabilidade de x ser igual a esse x. E esse x pertence à imagem do x, né?
seja, para todos os caras que estão na imagem, você calcula uma média. Ó. Isso aí é uma média com... Você está calculando a média desse X aqui. Estou calculando a média desse X com esse peso aqui. O peso, nesse caso, é a espera. Essas probabilidades aqui são os pesos que eu estou dando, tá? Então, é isso que a gente está fazendo aqui, basicamente. Isso é a definição de esperança, que a gente já viu, tá? Talvez apareça hoje para calcular de novo algumas coisas sobre isso. Deixa eu perguntar para vocês algumas coisas. Na verdade, vai ser propriedades que eu não vou provar, tá? Eu vou só utilizá-las. Propriedade da esperança. Primeira propriedade. Se você quiser calcular, você tem duas variáveis aleatórias. Você soma elas, tá? E você quer calcular a esperança dessa soma dessas duas variáveis aleatórias. Como é que você faz isso? Veja, você quer calcular a média de duas... Você pegou um certo conjunto de valores aqui, pegou um outro conjunto de valores aqui, você quer calcular a esperança quando você junta essas duas coisas. Nada mais é do que você pegar esse primeiro grupo e calcular a média deles e depois somar com a média do segundo grupo. Todo mundo concorda com isso? A gente não vai provar, tá? Você pode provar usando essa definição aí, mas eu não quero fazer isso. É meio chato, não quero fazer. Mas é isso. Você tem duas variáveis, você soma elas, e você quiser calcular a esperança dessa soma, nada mais é do que calcular a esperança de uma mais a esperança da outra. Deixa eu fazer outra pergunta para vocês aqui. Qual é a esperança? Digamos que você tem uma variável aleatória que seja constante. Vou botar assim, ó, constante. CTE. Quem é a esperança? Quem vocês acham que é a média de uma variável que é constante? Pergunto para vocês. É para alguém responder, tá? Ela própria, né? Se você só tem ela, se calcular a esperança de uma coisa que só tem ela mesmo, tem que ser ela, a esperança, é ela própria. Então isso aqui é a própria constante, ó, tá? Então se você calcular a esperança de um número, de uma variável que só dá, por exemplo, calcular a esperança da variável que só dá um. Qual é a esperança? A média é 1, né? Certo? Beleza? Todo mundo concorda com isso aqui? Faz sentido, né? Isso aqui é fácil de provar, tá? Usando isso daqui. É muito fácil, porque só tem um valor na imagem e a probabilidade desse cara tem que ser 1. Porque só tem ele, então a probabilidade de x ser igual a ele tem que ser 1, tem que ser o tudo. Então só dá ele, né? Eu não vou fazer essas contas, tá? Mas vai só utilizar. Uma outra é a seguinte coisa: se você tem a esperança de um número vezes uma variável aleatória. Isso aqui nada mais é. Você pode tirar esse número. Veja que esse número está multiplicando todos os caras, né? Então, se você calcular a média disso, você pode tirar esse número da média. Isso é isso. Acabou de passar um ônibus aqui na minha rua. Um ônibus fazendo um barulho danado. Esse ônibus, às vezes, liga às 5 da manhã. Ele liga. 5 da manhã, ele liga aqui. Dá uma aflição, velho. Na moral. Beleza? Aqui, ó. Se você tem uma constante multiplicando uma variável aleatória, você calcular a média disso, pode tirar a constante da variável aleatória. Certo? Essas coisas vão ser úteis. Eu vou mostrar para vocês. Tá? Essas coisas serão úteis. E por fim, veja. Se você quiser calcular. Eita, não tem nem 4. 4 é IV já, né? Eu já estou calculando aqui um 4. Miséria. Se você quiser calcular a esperança de uma função, eu vou dar exemplo, tá? Mas se você tem uma função aqui de x, não é exatamente x, é uma função de x. Isso aqui nada mais é do que f de x vezes a probabilidade de x igual a x. E o x continua na imagem. Veja. Vamos olhar para a definição de esperança. Aqui era x, né? Aqui era x. Agora, no lugar desse x, você bota f de x. Só, por exemplo.
Só esse último aqui, vou dar um exemplo só desse último aqui, tá? Por exemplo. Se você quiser calcular a esperança da variável aleatória x ao quadrado, digamos que você tem a variável x, você olha para a variável x ao quadrado, certo? Quem é isso daqui? Isso aqui nada mais é do que pegar x ao quadrado vezes a probabilidade de x igual a x. E o x continua variando na imagem. Beleza? Então só muda nessa primeira parte. Os caras você vai fazer a média. Em vez de você fazer a média com x, você faz a média com os f de x. E os pesos continuam o mesmo. Probabilidade de x igual a x. Beleza? Tá claro aqui? Ó, por exemplo, o f aqui é uma função, tá? O f é uma função. Nesse caso, quem é o f? O f é a função x ao quadrado. Nesse exemplo aqui. Tá? Vou chamar de exemplo aqui. Por exemplo, quem é isso daí? No lugar do x, na definição de esperança, ao invés de você botar x, você bota a função de x. Quem é a função de x, nesse caso? X ao quadrado. Pronto. E o peso continua a mesma coisa. É assim que você calcula a esperança de uma variável x ao quadrado. Certo? A gente vai fazer conta com essas coisas já já. Por fim, uma última aqui. Uma última aqui é o seguinte. Ó. Se você tem duas variáveis aleatórias independentes, e aqui independentes é a mesma coisa de probabilidade, tá? Se a probabilidade de x igual a alguma coisa, vezes a probabilidade de y igual a outra coisa, é a probabilidade da interseção do x ser alguma coisa e y ser alguma coisa, como interseção. Então, se você tem variáveis independentes, então a esperança de x vezes y é a esperança de x vezes a esperança de y. Só pode separar se as variáveis forem independentes, assim. Igual a probabilidade. Se você não tiver independência, não pode separar. Certo? São as propriedades de esperança que a gente vai utilizar a partir de hoje e nas próximas aulas, tá? Para provar algumas coisas e dar algumas aplicações interessantes sobre de variáveis aleatórias e coisas assim. Tá? Beleza até aqui, pessoal? Vamos agora vamos dar um novo conceito aqui, que é o que a gente vai falar hoje, de fato, que é variância, tá? Então, o que a gente vai falar agora aqui é relembrando algumas coisas da aula anterior e mostrando essas propriedades, tá? Agora a gente vai falar, de fato, do que a gente quer falar hoje, que é variância. Vou botar assim, variância e desvio padrão. A variância vai ser definida assim, ó. Então, definição. Definição. Seja x uma variável aleatória com, vou dizer que a média, eu vou chamar a média de mi, tá? A gente, em geral, usa a letra grega mi para falar de média, tá? Definir a variância de x, nós definimos a variância da variável x, eu vou denotada por v de x
é, veja, V de x nada mais é do que a esperança de x menos a média ao quadrado. Que bagaceira é essa? Tenham calma, vamos com calma, certo? Só uma definição. Só uma definição, sem aperreio. Vamos calcular com um exemplo isso aqui, tá? Deixa eu saber se vocês lembram. Quero ver quem lembra. Deixa eu ver. Exemplo. Perguntar quem lembra. A gente já calculou essa esperança aqui, tá? Jogue um dado. Jogue um dado. Digamos não viciado. X é a face de cima. Já vimos, vou botar aqui, eu quero ver quem lembra. Já vimos que esperança de x é igual a... Quem lembra? Já calculamos essa esperança. Ah, não, é um dado, não é meio. Não é meio não, Gabriel. Meio é se fosse uma moeda, né? Não é um sexto. Um sexto é a probabilidade de sair cada coisa, mas a esperança não é um sexto, né? Vamos calcular de novo isso aqui, tá? Vou calcular de novo com vocês aqui. Ó, só para a gente já... Eu vou copiar e vou calcular e apagar, tá? Como é que eu calculo esperança de alguma coisa? Veja. É a soma de x vezes a probabilidade de x igual a x. E esses x são todos os valores... Exato, Lourenço. Exatamente. É a média, certo? Vai ser exatamente isso aí. É a média. Mas eu vou calcular aqui, tá? Isso aqui vai ser onde o x pertence à imagem. Quais são os caras da imagem? A x pode assumir 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Então, isso aqui é 1 vezes a probabilidade de x igual a 1, que é um sexto, mais 2 vezes a probabilidade de x igual a 2, que é um sexto, e por aí vai até 6 vezes a probabilidade de x igual a 6. Isso aqui é a somar todo mundo até 6 e dividir por 6. É a média. Né? A esperança é uma média. Isso aqui dá 3,5. Vou botar 7 sobre 2, tá? Que é a mesma coisa. Então, eu vou apagar isso aqui agora. Tá? Como é que apaga? Eu acho que é assim. Isso. 7 sobre... Nessa cor não aqui. Essa cor eu sei que é diferente. Deixa eu ver se eu vou saber colocar a mesma cor. Não, acho que é essa. Então, a esperança 7,5. Vamos calcular a variância. Calcule variância de x. Calcule V de x. Como é que calcula V de x? Vocês querem tentar fazer? Vou deixar aqui. Vou dar 5 minutos para vocês tentarem fazer isso aí. Pode ser? Quem quer tentar? É só olhar a definição de variância e tentar fazer, certo? Não é nada tão diferente do que a gente viu. E usar essa propriedade aqui, ó. É essa propriedade de calcular a esperança de uma função f, né? Certo? Eu vou dar 5 minutos para vocês tentarem fazer. Quem quer tentar fazer isso? 5 minutos para fazer. Pode usar a calculadora, só não pode usar a internet. Vou marcar aqui 5 minutos. 5 minutos para vocês tentarem fazer. Valendo.
E aí, alguém conseguiu calcular isso aqui? Não? Vamos calcular aqui juntos, então. Vamos calcular aqui. Veja, né? Solução. Então, solução. Quem é variância de x? Variância de x é esperança de x menos mi, né? Que é 7/2, que é a média, ao quadrado. Veja, usando isto daqui, esse item 4, a sua função f é x menos 7/2 ao quadrado. Então você só troca aqui, ó, no lugar do x, você bota isso, e o resto continua igual. Então isso daqui nada mais é do que soma com x na imagem de x menos 7/2 ao quadrado, vezes a probabilidade de x igual a x, né? Não é 7/6. Veja, aí agora aqui você faz tem 6 caras, né? É de 1 até 6 a imagem. Pode ser 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. São as faces do dado. Então isso aqui veja, a probabilidade de x igual a x é sempre 1/6. Então isso aqui é 1/6 vezes 1 menos 7/2 ao quadrado. Mais 1/6, que é a probabilidade de x igual a 2, vezes 2 menos 7/2 ao quadrado. Mais 1/6 vezes 3 menos 7/2 ao quadrado. Alguém tenha feito isso? Mesma coisa para o 4. Mesma coisa para o 5. E mesma coisa para o 6. Vou botar o 6 aqui. Vai caber. Olha. Aqui, ó. Horrível, né? Isso. Vou tentar puxar isso aqui para o lado. Deixa eu ver se eu consigo. Ficou feio isso. Eu sei que ficou. Tenho consciência disso. Peraí, viu? Deixa eu ver se eu consigo puxar isso aqui para o lado. E diminuir o tamanho. Oh. Acho que sim. Mais 1/6. 6 menos 7/2 quadrado. Todo mundo entendeu até aqui o que eu fiz? Ó, veja que a probabilidade do x igual a x é sempre a mesma. Isso não tem nada a ver com quadrado nem nada. Continua a mesma coisa. Né? Só muda os valores aqui que você vai calcular. A função, certo? Pronto. Aqui é só calcular agora, certo? Isso aqui fica, bota 1/6 em evidência e faça a soma de cada pedaço desse. Por exemplo, 2 vezes 1, 2, menos 7, menos 5. Menos 5 quadrado, 25. 25/4, esse primeiro. O outro é 2 vezes 2, 4, menos 7, menos 3 ao quadrado, 9. 9/4. Todo mundo está entendendo? 2 vezes 3, 6, 6 menos 7, menos 1. Menos 1 ao quadrado, 1. 1/4. 2 vezes 4, 8, 8 menos 7, 1. 1/4. E vai ser repetindo, né? 2 vezes 5, 10. 10 menos 3, 9/4. Por fim, 2 vezes 6, 12. 12, 5. 25/4. Pronto, a gente faz essa conta aqui agora. E fica quanto? Vamos ver, né? 50, 25, 25, 50, com 20, né? Com 10 e 10, 50 com 10 e 10, 70, né? Então fica 1/6 vezes 70/4. Posso dividir por 2, fica 35 em cima, embaixo fica 12, né? Então essa é a resposta, 35/12.
35/12. Certo? Veja, eu utilizei isto daqui, ó. Esta é a fórmula aqui, certo? Que é a definição. Aí você usa esta propriedade aqui, que onde tem, se aqui for uma função, ó, você troca só aqui pela função. No meu caso, a minha função f lá era x menos x menos 7, né? Vou botar assim. X menos 7/2. É a sua função. Ao quadrado. No meu caso lá. Então você só troca. Veja, aqui eu só troco onde tem o f. Ó. Então eu só troquei aqui na definição onde tinha o f. Ó. Onde tinha o f eu troquei. Ó. O resto eu mantive igual. E aí eu fui fazendo as contas de esperança normal. Quais são as imagens aqui? A imagem é 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Aí eu fui trocando por cada um desses valores. E a probabilidade aqui é sempre um sexto, porque eu peguei um dado não viciado a priori. Beleza? Deu para entender? E a conta é uma conta. Deu para entender, pessoal? Ou acharam complicado aqui? Vou fazer mais exemplos, tá? Vamos fazer mais exemplos dessas coisas aqui. Deixa eu mostrar para vocês uma... Vamos deduzir uma fórmula, talvez, um pouco mais simpática, tá? Talvez dê para calcular sem fazer tanta conta. O que significa, né? 35/12 significa o quê? A variância, os caras estão relativamente longe da média, né? Variância significa isso, tá? O quanto que as coisas variam sobre a média, certo? O quanto que as coisas variam sobre a média. Então, se você tem variância zero, quer dizer que todo mundo é igual à média, né? Ninguém está longe da média. Se tem variância pequenininha, quer dizer que todo mundo está pertinho da média. Se você tem variância grande, quer dizer que as coisas estão afastadas da média. Significa isso, variância, né? O nome é isso. E por isso que a gente bota a variável menos a média. Veja, a definição aqui, ó. É a variável menos a média. Então, é o quanto... Aqui, isso mede o quanto que a sua variável, quanto que a sua amostra lá está afastada da média. Tá? É isso. Beleza, pessoal? Entenderam? Vou fazer mais conta disso, tá? Não se preocupem não. A gente vai fazer conta disso hoje. Vai ficar mais claro, tá? A gente vai fazer mais conta disso. Eu vou fazer a última coisa teórica aqui, e depois a gente vai fazer só exemplos, tá? Eu vou fazer só a última coisa teórica aqui, e a gente vai fazer só exemplo depois. A coisa teórica é o seguinte, ó. Vamos calcular, vamos dar uma outra fórmula para variância, tá? Então, a variância de uma variável aleatória x nada mais é do que a esperança de x ao quadrado menos a média ao quadrado. Você pode calcular desse jeito aqui, ó. Talvez seja um pouco mais fácil, ao invés de você calcular, ou seja, isso aqui, né? Isso aqui é a esperança de x ao quadrado menos a média ao quadrado. Talvez seja mais fácil calcular isso, em vez de calcular cada coisinha dessa, certo? Se você já souber a média, aí você calcula o outro aqui e já calcula. Vamos mostrar porque isso aqui é verdade. Vai ser a única coisa que eu vou fazer de prova. Depois eu não vou provar mais nada, tá? Então, qual é a definição de variância de x, né? Variância de x é a esperança, por definição, de x menos a média ao quadrado. Tá? E isso aqui, deixa eu colocar até ali mais para trás, vai ficar meio feio, mas eu vou botar. Isso aqui, quem é esse aqui? Eu vou abrir esse quadrado, tá? Isso é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Eu vou botar o mi primeiro, que é uma constante, mais o quadrado do segundo. Certo? Só usei produto notável. Agora a gente usa aquelas propriedades. A esperança da soma é a soma das esperanças. Então isso aqui é igual a esperança da primeira variável menos esperança mais, vou botar menos logo, menos esperança da segunda variável mais esperança da terceira variável. Só usei a propriedade que eu mostrei no começo. Tá? A esperança o início eu vou deixar igual ali, esperança de
x ao quadrado vai ser a esperança de x ao quadrado mesmo. Agora, esse aqui a gente usa que a gente pode tirar o número da esperança, ó. Eu coloquei aqui na propriedade 3, ó. Quando tem uma constante multiplicando, você pode tirar a constante da esperança. Então, isso aqui fica assim, ó. Esse 2.000 pode sair. Então, fica menos 2.000 esperança de x. E quem é a esperança de uma constante? É ela mesma, né? Então, a esperança de 1.000 ao quadrado é o próprio 1.000 ao quadrado, né? A gente já viu isso. Também falei dessa propriedade. Agora, a gente faz assim. Esperança, repete, né? Esperança de x ao quadrado. Quem é isso daqui? Quem é isso daqui? Isso aqui é μ, né? Que é a esperança. Então, fica menos 2.000 ao quadrado mais 1.000 ao quadrado. Então, fica esperança de x ao quadrado menos 1.000 ao quadrado. Menos 2.000 com 1.000 dá 1.000. Então, a gente chegou no que a gente queria, né? Provamos o que a gente queria. Todo mundo entendeu essa justificativa aqui? Agora vamos fazer... Primeiro, deixa eu saber se vocês entenderam. Vai ser a única conta de provar que a gente vai fazer hoje, tá? A gente vai fazer só exemplos agora. Vou fazer vários exemplos. Vamos fazer vários exemplos dessas coisas aqui. Beleza, pessoal? Aqui, falem alguma coisa aí. Pessoal, Tranquilo? pronto. Vou calcular de novo o exemplo que a gente fez agora, usando isso, tá? Vamos calcular de novo o exemplo que a gente viu agora, usando isso. Faz, então, exemplo de novo. Exemplo. Então, para calcular aquele... É a mesma coisa, tá? Vou só fazer de novo aqui. Você faz assim. Agora a gente vai querer calcular a esperança de x ao quadrado. Como é que calcula a esperança de x ao quadrado? É x ao quadrado vezes a probabilidade de x igual a x. Certo? Isso aqui, onde o x pertence à imagem, né? Pronto. Então, agora, quais são os valores de x? É 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Então, por exemplo, se o x for 1, fica 1 ao quadrado vezes a probabilidade de x igual a 1, que é 1/6. Se o x for 2, fica 2 ao quadrado vezes a probabilidade de x igual a 2. Se x for 3, fica 3 ao quadrado, probabilidade de x igual a 3. Se x for 4, 4 ao quadrado vezes a probabilidade de x igual a 4. 5 ao quadrado vezes a probabilidade de x igual a 5. E, por fim, 6 ao quadrado vezes a probabilidade de x igual a 6. Certo? Não, Gabriel. X e x não são independentes. Você queria separar, né? Em esperança de x vezes esperança de x, né? Não pode. Você não pode fazer isso. Se você pudesse fazer isso, veja, isso aqui seria zero, né? A variância seria zero, certo? Então, isso só acontece quando a esperança é, não sei, eu acho que só quando quando a esperança quando talvez, sei lá, depois a gente vê. Mas não dá não, mas aqui, essa conta aqui é fácil, certo? Aí você faz essa continha aqui, a gente chega em, vamos fazer essa continha aqui, fica sobre 6, 1 mais 4, vou botar aqui, 1 mais 4, mais 9, mais 16, mais 25, mais 36. Fica quanto isso aqui, é? Tem uma fórmula para isso, né? Vocês se lembram como é que calcula? 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais etc. n ao quadrado, né? Isso é n vezes n mais 1 vezes 2n mais 1 sobre 6. Mas eu não quero fazer desse jeito. Não dá pra, nesse caso, dá para fazer direto aqui. 9 com 16 dá 25, 25 dá 50. 50 com 40, 90, 91 sobre 6. É isso mesmo? Todo mundo
Dá 91 isso de cima aí, todo mundo fez a conta e concorda comigo? Logo, variância de x, pelo que a gente viu antes, é a esperança de x ao quadrado menos a média ao quadrado. Quem é a esperança de x ao quadrado? Acabamos de calcular, 91 sobre 6. Quem é a média? A média a gente viu que era 7 sobre 2. A média ao quadrado. Fica 91 sobre 6 menos 49 sobre 4. O que, que a gente faz aqui? Bota no mesmo denominador, dá 12, né? Mesmo denominador. 91 vezes 2. 12. 91 vezes 2, 182. E aqui é vezes 3, né? 3 vezes 49. Dá 147, é isso? Se a gente fizer essa conta, tem que dar a mesma coisa de antes, né? 35 sobre 12. Certo? Ó, então aqui eu já mostrei para vocês como é que calcula a esperança de uma variável ao quadrado. Certo? Vocês já viram aqui como é que calcula. Beleza? Agora vamos fazer exemplos agora. Vamos fazer vários exemplos aqui agora, certo? Vamos fazer vários exemplos. Vamos fazer vários exemplos. Lembram de Bernoulli? Então, exercício 1, tá? Exercícios. Chama de exemplos, tá? Chama de exercício 1. Chama de exemplos. Primeiro. Seja X Bernoulli. Bernoulli de parâmetro P, né? Calcule, letra A, esperança de x ao quadrado. Letra B, variância de x. Letra C, esperança de x elevado a 2023. Pronto. Vamos começar fazendo esse exercício aqui, tá? Você tem que lembrar da média de uma variável de Bernoulli, né? Tem que lembrar o que é Bernoulli, né? Vocês lembram o que é Bernoulli? Quem lembra o que é Bernoulli? Quem lembra o que é uma variável de Bernoulli? Todo mundo lembra o que é uma variável de Bernoulli? Quando só tem dois elementos na imagem. Quais são os elementos e quais são as probabilidades de cada um, né? Vou colocar aqui e vou apagar, tá? Vou colocar aqui do lado. Exato, Gabriel. Qual a probabilidade de x igual a 0, Gabriel? E qual é a probabilidade de x igual a 1? Só tem dois caras na imagem e a gente sabe cada uma das probabilidades. Quanto é o de cima e quanto é o de baixo. Não é meio e meio, porque aqui eu botei parâmetro P, né? Aí seria se eu tivesse uma moeda não viciada. Mas se eu pegar se eu pegar uma moeda viciada, aqui vai ser diferente, tá? 0 é 1 menos P e x igual a 1 é P, tá? Isso é uma variável de Bernoulli, quando só tem dois valores na imagem, tá? Então agora eu quero que você... Quem quiser calcular, quem não lembra, calcula também a esperança dessa variável, tá? Quem não lembra. É fácil, só tem dois valores, calcula a esperança dessa variável. Alguém me diz quanto é a esperança aí? Quem calcular primeiro me diz quanto é essa esperança. Eu já boto aqui, para ajudar quem quiser.
P, exatamente, tá bom. P, né? Como é que eu calculo isso aqui, ó? Como é que eu calculo a esperança? Os números da imagem vezes a probabilidade de x ser cada número deles. Então, por exemplo, quais são os caras da imagem? 0 e 1. Então, é 0 vezes probabilidade de x. Eu já fiz essa conta, tá? Mais de uma vez. Mais 1 vezes probabilidade de x igual a 1. É assim que calcula a esperança dessa variável. Esse caso aqui vai dar 0 e o outro dá P. Então, isso aqui é P. Perfeito. Agora, como é que calcula a esperança de x ao quadrado? Variância de x. Isso aqui é fácil, tá? Eu sei que é fácil, mas pra gente treinar aqui. Não precisa ser difícil mesmo, não. Quem fizer pode dizer, tá? Não precisa esperar, não. Dá uns 5 minutos. Eu não tô marcando. Primeiro que fizer as 3 letras, diz quanto é as respostas. E vamos lá. Alguém já fez a letra A? Professor, deixa você seu exercício sobre probabilidade. Como é, Rafael? A aula de hoje vai ser só exercício. A gente já fez algumas coisas aqui, Rafael. Ó, de variância, definiu que era variância, deu as propriedades de esperança. E agora a gente está calculando. Agora vai ser exercícios e exemplos disso. Ok. Você chegou agora, foi? Foi, eu olhei pro relógio, sei aula. Eu fui, peguei aqui no Meet, entrei rapidinho. Entendi. Aí eu já anotei o que aconteceu já. E aí, pessoal, alguém fez? Vamos lá. Letra A, dá quanto? Amor? P de novo, dá P de novo. Né? O que é que vai mudar aqui? Lembra? Veja, pessoal, vamos lá. Vou deixar escrito isso aqui da esperança, tá? Mas vamos lá, vamos lembrar aqui. Vamos lembrar aqui, vamos lembrar. Vamos lembrar aqui. Então, esperança de x ao quadrado nada mais é do que você fazer x ao quadrado vezes a probabilidade de x igual a x. Certo? Então, não importa, aqui continua a mesma coisa, só vai mudar aqui, ó. Então, aqui vai acrescentar um zero ao quadrado e um ao quadrado, só isso. Né? Só tem dois valores na imagem, então isso aqui fica zero ao quadrado vezes probabilidade de x igual a zero, mais um ao quadrado vezes probabilidade de x igual a 1. Zero ao quadrado dá zero, então nem vou pegar essa primeira parte, a segunda parte dá P. 1 ao quadrado vezes P que dá P. Então, letra A,
Acabou. Letra B. Já dá para usar a letra A e calcular a letra B, né? Como é que faz a letra B? Usando a fórmula que a gente deu aqui, ó. Que a variância é a esperança de x ao quadrado menos a média ao quadrado, né? Então a gente já sabe calcular isso aqui também. Letra B, né? Quanto que é a letra B, pessoal? Isso, P menos P ao quadrado, né? Isso aqui é, por definição, esperança de x ao quadrado menos a média ao quadrado. Esperança de x ao quadrado é P. E a média é P, então fica P ao quadrado. Se quiser, pode botar o P em evidência, fica P vezes 1 menos P. E a letra C? Quem é a esperança de x elevado a 2023? Não entendeu como calcula a variância, Gabriel? Vocês não entenderam, pessoal. Vocês entenderam como é que eu calculei esperança de x ao quadrado? Vocês entenderam a letra A? Ana, entendeu a letra A? Não entendeu a letra A. Então vamos lá. Entendeu esse aqui? Entendeu isso aqui, Ana? Perfeito. Veja, você quer calcular a esperança de uma função, não é mais só a variável, é a variável ao quadrado. Nesses caras, onde tem 0 e 1, você bota a função desses caras, a função aplicada nesses caras, né? É só isso que você faz. Então, por exemplo, e a probabilidade, o resto não muda nada, só faz isso. Então, foi isso que a gente fez, ó. Né? A sua função agora não é x ao quadrado, então, ao invés de você botar x igual a 0, você bota 0 ao quadrado. Ao invés de você botar 1, você bota 1 ao quadrado. Foi o que eu fiz aqui. Entendeu, Ana? Por exemplo, se fosse... Por exemplo, vamos calcular a letra C, aí eu volto para a letra B. Como é que eu faço a letra C? Ó? Esperança de x elevado a 2023. Nesse caso só tem dois valores, então é 0 elevado a 2023, que é a função aplicada no ponto, vezes a probabilidade de x igual a 0, mais 1 elevado a 2023, vezes a probabilidade de x igual a 1. É a função aplicada nesse ponto. E a probabilidade continua a mesma, eu não mudei nada. Pronto, isso aqui continua P. Veja, não importa a potência que eu boto no x, uma variável de Bernoulli continua sendo variável de Bernoulli, né? Ela vai continuando sendo a mesma coisa. Beleza, agora vamos para a letra B aqui, Gabriel e Ana. É só substituir pelas fórmulas. Lembra de quem é isso aqui, né? Mi, eu estou dizendo que mi é a esperança, né? Mi é a esperança da variável. Eu estou chamando de esperança de mi, certo? Foi o que eu fiz aqui. Eu denotei mi, ó, por esperança, certo? Então, onde tiver mi, talvez eu diga esperança, mas se tiver escrito mi e não tiver dito mais nada, é esperança. Tá variável, tá? Então, usando esta fórmula que a gente acabou de provar, ó, acabamos de provar esta fórmula aqui, ó, que a variância é dada dessa fórmula. Tem essa fórmula para variância. Então, calculamos na letra A a esperança de x ao quadrado, e já sabíamos a esperança de x aqui, ó. Então, só substituímos. É P da esperança de x ao quadrado menos a esperança ao quadrado aqui. Esse aqui é a esperança ao quadrado. Fica isso. Entenderam? Deu para entender agora, Ana, Gabriel e mais pessoas que porventura não tenham entendido? Ainda tem dúvidas? Gabriel? Alguém mais tem dúvidas sobre isso? Mi ao quadrado, veja, mi ao quadrado é a esperança ao quadrado. Veja, o quadrado está fora da esperança, certo? Não é dentro. A esperança é P, então fica P ao quadrado, entendeu? A esperança agora está fora do quadrado. Só isso, tá? Perfeito. Vamos ver mais exemplos? Bora, né? Para vocês calcularem de novo, outro. Um exemplo mais prático agora. Digamos que você tenha... Eu botei de azul, não foi? Então, não, botei de preto.
Então, vou manter aqui eu vou apagar isso aqui, tá? Que não tem necessidade de estar aqui. Vamos lá, então exemplo 2 agora. Então, seja uma variável aleatória da seguinte forma: x, uma variável aleatória que faz a seguinte coisa. Que satisfaz a seguinte coisa. Eu vou botar uma tabelinha aqui, que é os valores de x, e aqui é a probabilidade de x ser igual a esse x. Tá? 1, 2, 4, 8 e 16. Tá? Eita, pega, apaguei, foi tudo. Ó. Como que apaga só um pedaço, hein? Oxi, só apaga tudo essa miséria, hein? Vai ficar assim, então. Vou ver, depois eu vou fazer um teste que eu mudei de tecnologia. Agora eu tô com uma tecnologia nova. Vamos lá, deixa eu escrever as informações de problema aqui. Esse aqui é a probabilidade de x igual a x, é 0,05. Esse aqui é 0,1. Esse aqui é 0,35. Esse aqui é 0,4 e esse aqui é 0,1. Tá? Aí eu quero que você calcule. Letra A, calcule. Letra A, esperança de x. Letra B, variância de x. Vou botar assim, na verdade eu vou botar assim. Vou botar outro item aqui, tá? Calcular a esperança de x ao quadrado. Pode usar a calculadora, tá, pessoal? Não precisa fazer essa conta na mão, não. E variância de x, tá? Façam este exemplo aqui agora. Façam este exemplo aqui agora. Pode usar a calculadora, tá? Usem a calculadora.
eu posso subir a tela para o Luiz. Você vê a questão acima. Bota aí. Vou botar para baixo para o pessoal ver a questão, tá? Fazer a letra B, já quiser fazer direto a letra C, pode fazer, tá? Porque você vai ter que fazer uma conta com a letra B, depois fazer outra conta com a letra C, tá? É só para treinar, mas não precisa. Quem quiser fazer a letra C direto, tá ok. Usando a definição mesmo de esperança, que é x menos mi ao quadrado, tá? Esperança de x menos mi, menos a média ao quadrado. Aí você faz uma conta só, ao invés de fazer três contas. Já vai fazer uma conta na A, fazer uma conta na B, tá? Mas, mano, também. Vou dar mais um minuto, tá? Alguém já fez? Alguém fez a letra A? Quatro vírgula zero cinco, Gabriel. Vamos ver aqui, vamos ver. Vou fazer a letra A aqui, tá? Vamos fazer. Alguém deu outro valor diferente desse aí ou deu isso aí, Gabriel fez também?
Então, letra A. 6,45. Ó, já teve 2 que deu 6,45. E aí, Gabriel? Vamos ver agora, vamos ver. Esperança de X. Eu vou botar direto, tá? É o valor vezes a probabilidade do valor, tá? Então fica, por exemplo, 1 vezes a probabilidade de x igual a 1. Mais 2 vezes a probabilidade de x igual a 2. Mais 3 vezes a probabilidade de x igual a 3. Mais 4 vezes a probabilidade de x igual a 4. Mais 5 vezes a probabilidade... Ah, não tem 5 não, né? Esse 3 aqui veio da onde que eu tô botando, né? É costume de botar 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? É 1, 2, 4, 8, 16 nesse caso, tá? Então fica... Aqui é 4. Aqui é 8 e aqui é 16. Então aqui é 4 de x igual a 4. 8, x igual a 8. 16, x igual a 16. Aí a gente faz a conta. 1 vezes, quanto que dá a probabilidade de x igual a 1? 0,05. Então fica isso aqui, eu vou botar assim. 0,5. Mais 2 vezes a probabilidade de x igual a 2, que é 0,1. 1 vezes 0,1. Mais 4 vezes a probabilidade de x igual a 4, que é 0,35. 8 vezes a probabilidade de x igual a 8, que é 0,4. E 16 vezes a probabilidade de x igual a 16. Certo? Aí você faz a conta. Ixi, já teve 3 valores diferentes aí. Eu vou botar na calculadora essa conta aqui. Quem quiser colocar também. Todo mundo entendeu o que é que eu fiz aqui? Vou botar na calculadora aqui, tá? Só para vocês verem. Acho que você já fez a conta na calculadora, mas vou fazer aqui também. 1 vezes 0,05 mais 2 vezes 0,01. Não, 0,1. Mais 4 vezes 0,35. Ah, Lourenço, multiplicou errado, Lourenço. 8 vezes 0,4 mais 16 vezes 0,1. 6,45 deu também. Probabilidade de x igual a 8 é 0,1. É 0,1 mesmo. Ah, não, é 0,4. 0,4 aqui. Tem que dar 1 a soma desses caras, né? Tem que dar 1. Mas tudo bem, não está bem escrito não aqui. Entendi, você tem razão. Que deveria estar escrito assim. Não, só foi uma... Quem errou conta, isso é besteira, tá? Conta é besteira. Se você entendeu como é que faz, a conta é besteira. Isso aqui dá 6,45, tá? Eu não vou fazer a B, nem vou fazer a C, tá? Eu vou só dizer quanto que é a resposta aqui. Aí vocês fazem essa conta, tá? A resposta é 15,6475. E a letra B, eu não fiz essa conta, não. Tá? Mas vocês podem fazer. Eu vou botar para vocês fazerem essa conta aí. Beleza? Tá claro aqui? Tá claro, pessoal? Entenderam agora como é que calcula a esperança, variância, essas coisas? Oi, Rafael, quer falar alguma coisa? Ah, eu disse que tá dando para entender, sim, mas eu vou ter que revisá-lo depois. Perfeito. Vamos. Ah, vocês lembram depois eu boto para fazer mais exemplos. Eu não vou fazer esses exemplinhos tão simples mais, tá? Eu vou botar um para vocês fazerem depois. Alguns para vocês fazerem em casa, tá? Na lista. Vou mandar a lista hoje para vocês, tá bom? Hoje tem lista para vocês treinarem aí, né? Alguns estavam me perguntando se teria lista, pediram para fazer uma lista para treinar. Hoje tem, tá? Hoje tem lista para vocês sobre esse assunto e todos os assuntos anteriores de esperança e variáveis aleatórios, tá? Aí vocês vão ter aí um tempinho um pouquinho maior, acho que vou dar uns 10 dias para vocês fazerem. E vai ter umas questões a mais, tá? Vocês vão ter que me entregar mais questões dessa vez.
Vocês lembram, vamos finalizar aqui com um exemplo. Vocês lembram da variável uniforme, x uniforme em, sei lá, no conjunto de 1 até n. Lembra dessa variável uniforme? O Paulo já disse que não lembra. Eu acredito que sim, que ela tem a mesma probabilidade em todos os casos. Então, se eu Sim, tiver a sobre probabilidade de todo mundo é a mesma, né? A probabilidade de x igual a qualquer k desses é 1 sobre n. Exatamente. Lembram quanto é que deu a esperança dessa variável aqui? Você lembra? Não deu n. Vamos fazer aqui rapidamente, tá? Tá nos materiais aí, tá? Mas não é n, é a média, tá? Essa é a média dos números. A média, pegar o n mais 1, dividir por 2. Deu isso, tá? Eu não vou fazer não, na verdade. Eu vou... Tá feito, a gente fez em aulas anteriores, tá? Lembre-se, x uniforme. Calcule. Vamos calcular a variância de x. Aí eu vou botar aqui, né? Esse eu vou fazer com vocês aqui, tá? Pra gente finalizar a aula. Lembre. Lembrar é olhar nos materiais anteriores, tá? Está escrito lá. Lembre que a gente calculou... Não é fácil, tá? Não é difícil. Vou mostrar aqui rapidamente, ó. Você vai fazer assim. Você vai calcular 1 vezes 1 sobre n, mais 2 vezes 1 sobre n. Então, no fim das contas, você vai calcular a soma de todo mundo até n e dividir por n. A soma de todo mundo até n é n vezes n mais 1 sobre 2. Divide por n, corta o n com n, fica n mais 1 sobre 2, tá? Entenderam? Eu falei muito rápido, mas depois vocês fazem essa conta aí. Então, isso aqui é isso, ó. N mais 1 sobre 2. Vamos agora calcular a variância desse negócio, tá? Vamos calcular a variância desse negócio. Então, para isso, a gente vai calcular primeiro a esperança de x ao quadrado. Então, quanto que é a esperança de x ao quadrado? Vou usar a notação de somatório, tá? Isso aqui é x ao quadrado vezes a probabilidade de x igual a x, onde x pertence à imagem de x, né? Quem é a imagem de x é os caras de 1 até n. Então, isso aqui nada mais é do que somatório com k de 1 até n, de k ao quadrado, vezes a probabilidade de x igual a k. Certo? Quanto que é a probabilidade de x igual a k, pessoal? Quanto que é a probabilidade de x igual a k? Um sobre n, né? A probabilidade de x igual a k é 1 sobre n. Todo mundo é igual. Então, isso aqui é 1 sobre n. Então, isso aqui é uma constante, eu posso tirar do somatório, então fica 1 sobre n vezes o somatório de k ao quadrado. Eu acho que eu botei isso em alguma lista, eu vi nisso também, para calcular o somatório dos quadrados dos termos. Alguém lembra como é? Não, não é obrigatório lembrar. Quem não lembra não tem problema, tá? Eu lembro da resposta, que era, parece que era n vezes n mais 1 multiplicado por n mais 2 sobre 6, eu acho. É quase isso, Rafael. Alguém quer ajudar o Rafael? Os dois primeiros termos estão certos, tá? Então eu vou repetir isso aqui. A soma dos quadrados é n mais 1. Falta só o último termo aqui, que o Rafael se confundiu. Alguém? E o 6 embaixo está certo, tá? A soma dos quadrados é igual a isso aqui. Alguém sabe? 2n mais 1, exatamente. 2n mais 1. Pronto. Então, a gente mostrou que a esperança, quer dizer, a esperança não, né? Que a esperança de x ao quadrado, se eu cortar esse n com esse n, ó, corta esse n com esse n, fica n mais 1, 2n mais 1 sobre 6. Né? Logo, isso não é variância, né? Logo, quem é variância de x, né? Variância de x nada mais é do que... Quem é a variância de x, pessoal? Quem lembra? Qual é a fórmula da variância de x?
tente buscar na memória para guardar, tá? É assim que se faz para guardar alguma coisa. Você vai tentando... toda vez que você vai colocar aquilo, você esforça a sua memória sem olhar para o papel. Você força a sua memória a olhar para o negócio. Não é variância, é esperança, tá, Gabriel? É esperança de x ao quadrado menos esperança de x ao quadrado, que é o mi, né? Esse aqui é o mi. Tá? Então a gente já calculou a esperança de x ao quadrado e viu que dava n mais 1, 2n mais 1 sobre 6. E a esperança de x ao quadrado? Já vimos aqui, ó, que é n mais 1 sobre 2. Então fica isso ao quadrado. Então fica n mais 1 sobre 2 ao quadrado. Vamos só organizar para ver como é que fica isso aqui, né? Fica n mais... Dá para botar o n mais 1 em evidência se você quiser, né? Deixa eu primeiro colocar mais uma vez aqui, ó. Fica assim. Menos n mais 1 ao quadrado sobre 4, né? Agora é só uma continha com áudio, mas vou fazer só para deixar bonitinho aqui. Vou botar o n mais 1 em evidência primeiro, só para... Não sei se vai ser útil, talvez seja. Fica 2n mais 1 sobre 6, menos n mais 1 sobre 4. Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? Só uma continha, né? Eu vou botar 12, né? Que é o denominador comum, então fica assim. N mais 1. Então bota 12 aqui, que é o denominador comum. Então eu multiplico por 2 esse primeiro. Então fica 2 vezes o primeiro. Menos 3 vezes o segundo, né? Para dar 12. Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui, pessoal? Entendi, sim. Então fica n mais 1. Vou botar o 12 aqui. E vou fazer esta conta aqui. Fica 4n. Vou até fazer com calma. 4n mais 2 menos 3n menos 3. Beleza? Então fica... Tá certo aqui? Não tô errando não, né? Se eu errar, digam. Então fica n mais 1 sobre 12. E aqui fica n menos 1. É isso? É. Pronto. Então essa é a resposta. Que a gente já pode deixar assim. Pode deixar desse jeito se quiser. Tá? Pronto. Essa é a esperança dessa... É a variância desse negócio aí. Tá? Beleza? Essa é a variância de uma variável uniforme. É isso aí. N menos 1 vezes N mais 1 sobre 12. Essas coisas vão serem úteis, tá? Quando a gente for daqui a 2 aulas, eu acho, a gente vai começar a fazer o que a gente chama de lei dos grandes números. E aí a gente vai estimar erros de coisas, tá? A gente quer saber quão próximo algo está da média. Tá? Você quer saber quão próximo algo está da média com tal erro, sei lá. Eu quero saber qual a probabilidade de uma variável tal estar perto da média com erro 1%, por exemplo. Aí você quer saber, por exemplo, quantas vezes eu teria que, sei lá, quantas pessoas eu teria que ter, qual o valor de N que eu teria que ter para garantir que a sua variável estivesse perto da média, quando você fizesse essas contas. Então, é isso que a gente vai começar a fazer. E aí, esse tipo de coisa que a gente está fazendo aqui vai ser útil lá, tá? A gente vai precisar, vai aparecer variância, vai aparecer esperança, vai aparecer um monte de coisa, tá? Então, o que a gente fez agora vai começar a ser útil nisso. Que é Então o a que a gente gente vai vai fazer. começar a ver, tipo, desvio padrão, essas coisas assim? Isso aqui é o desvio padrão. Deixa eu dizer, já que o Rafael falou, o desvio padrão, que a gente chama de desvio padrão, o desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância, tá? Desvio padrão denotado, deixa eu botar assim, denotado por dx, nada mais é do que a raiz quadrada da variância, tá? Isso aqui é o desvio padrão. É quanto o cara desvia da média, tá? Exato, é quanto que o cara tá fora da média, tá? Quão distante o cara tá da média. O desvio padrão
a variância do desvio padrão, de certa forma, mede isso, tá? Quão longe o cara está da média, tá? Isso é o que o desvio padrão mede. Aí a gente vai ver, semana que vem, nas próximas aulas, a gente vai tentar fazer isso aí, tá? Aí eu vou passar exercício dessas coisas agora, desta aula de hoje para trás. Vocês treinarem, vocês têm que estar bem craque nessas coisas, vocês têm que saber calcular essas coisas e ter familiaridade com isso. Não são fáceis, tá? A linguagem, esse tipo de coisa, não é nada fácil, mas é importante, tá? Importante. A gente está chegando cada vez mais perto de estatística. Exato. Eu acho que eu vou, talvez, falar algumas coisas de estatística. Eu vou tentar aprender algumas coisas aqui e mostrar a vocês, tá? Mas isso aqui já tem a ver com estatística. Por exemplo, lei dos grandes números é muito utilizado em estatística, certo? Para você estimar coisas, você não precisa fazer de tantas pessoas assim. Talvez certo número de pessoas já seja suficiente para você garantir tal erro. Entendeu? Por exemplo, quando os caras fazem pesquisa e dizem, isso aqui tem um erro de 2% para mais para menos. Os caras estão usando o número de pessoas que ele pegou, está usando, de certa forma, além do grande número, teorema do resultado do limite. Para fazer esse tipo de coisa, entendeu? Essas estimativas. Aí tem a ver com isso que a gente está aprendendo aqui agora. Eu vou estudar algumas coisas disso para tentar trazer algumas aplicações para vocês, tá bom? E aí tem muita coisa de implementação, óbvio. Essas coisas você não faz na mão, entendeu? As coisas você faz no computador. O computador que faz para você as contas. Você tenta entender a conta e interpretar a conta, né? E, enfim, usa a ferramenta para tentar interpretar a conta. Bom, é isso aí, pessoal. Acho que a gente para por aqui a aula de hoje. Alguém tem alguma dúvida? Acredito que não. Perfeito. Se for tendo, a gente vai falando, a gente vai conversando, tá? Ok. Vou postar o PDF já, tá, Gustavo, tá? Já vou A postar, gravação também, né? vou postar agora mesmo e vou tentar. A aula talvez eu poste hoje. Eu vou pedir a Aninha aqui a aula agora. Aí, assim que ela mandar, eu já posto no YouTube também para vocês verem, tá? Isso aí. E hoje eu vou começar a fazer a lista agora. Espero que daqui para de noite termine já mando para vocês. Vocês começarem a Velocidade. fazer. Vou botar muitas questões na lista, tá? E vocês não vão fazer dessa vez só 2 ou 3, como eu botei das outras vezes, tá? Vão fazer mais questões. Tentem fazer o máximo que puderem dessa vez, tá? Para treinar isso aqui. Tentem fazer o máximo que vocês puderem. É mais prática, não. É mais prática, Gustavo. É mais prática. Tem que praticar mesmo. A linguagem é complicada, entendeu? O professor Kreter estava conversando comigo e está dizendo isso. Que essa parte, o mais complicado é a linguagem. Tem muita coisa. Você tem que ter prática para entender isso aqui. Muitas coisas são intuitivas, mas tem que praticar, tá? Aí vocês tentem fazer o máximo de exercícios que puderem. Eu não vou estimar dessa vez na lista, não vai ter, não vai ter entregue tal exercício da parte A, tal exercício da parte B, tá? Tentem fazer o máximo que conseguirem. O monitor, obviamente, não vai corrigir tudo, tá? Eu vou falar com o monitor para ele corrigir só alguns, mas tentem fazer muitas questões dessa parte, beleza? Tentem fazer o máximo que conseguirem. Valeu, Ok. pessoal. Já aula de, Funções. de funções. Tchau. Tchau, só. Deixa eu tirar a gravação aqui, né? Esqueci.